Fala galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que estamos aí? Beleza? Tudo tranquilinho aí? Vai desculpando aí os minutos de atraso aí, certo? É que minha internet aqui ela tá oscilando demais. E aí eu demorei esse tempo aí, esses 10 minutos, para conseguir entrar nessa parada. Meu Deus, desde ontem eu tô com um problema sério com esse negócio da internet. Ontem eu fiquei sem dar 2 aulas por causa dessa internet. Você acredita em 3 vezes? Mas entre mortos e feridos nós vamos sobreviver, isso aí é fato. Galera, e aí? Vambora, que eu não posso perder mais tempo aqui não. Nós ficamos parados tempo demais. Ó, vou continuar dentro do continente asiático, tá? Vou continuar no continente asiático, só que agora nós vamos mudar a parada. Agora nós vamos trabalhar isso aqui, ó. China. Beleza? Vamos trabalhar a China, que também é muito importante para nós, extremamente importante para nós. No meu ponto de vista, geopoliticamente falando, tem 2 conteúdos que você tem que dominar. Na verdade, 3 conteúdos que você tem que dominar de uma forma assim topíssima. Oriente Médio, tá? Você precisa dominar o Oriente Médio. Junto ao Oriente Médio, você precisa dominar China, certo? Você precisa dominar a China, certo? Estados Unidos também nós temos que dominar, porque Estados Unidos, você dominou os Estados Unidos, dominou a globalização, né? Então tá morto o esquema, beleza? Então vamos começar. Falei, Felipe, né? O que teve foi aquela investigação da China com alumínio. Ai, cara, que lá é o seguinte, velho, é exportação demais, meu querido. E em contrapartida, exportação demais, em contrapartida, fiscalização de menos, né, cara? Porque é o seguinte, o país hoje não quer saber de ficar com mercadoria parada, não, meu velho. Os países hoje, eles pegam essa mercadoria e fazem essa mercadoria voar. Você entendeu? Essa que é a característica. Então, não adianta, né, você ter uma formação econômica se antes entender qual que é o processo. Você tem que ter um processo econômico, entendeu? E aí o que acontece? Um país igual a China é um país que não pode ficar com mercadoria parada, velho. Porque, querendo ou não, nós estamos falando de quase 1,4 bilhão de pessoas. Nós estamos falando de um país que tem que ter um desenvolvimento, precisa entender e ter um desenvolvimento, né, cara, totalmente formal, totalmente diferente do restante, certo? E aí, quando você fala, né, em crescimento, quando você fala em desenvolvimento e até mesmo compra ou venda de mercadoria, você entendeu? Você está falando em falta de investigação, você entendeu? E aí vai. E os pescadores invadindo o mercado marinho de outros países. É o que eu estou falando. Um país que tem a quantidade de populacional que a China tem, os caras têm que se virar. Os caras têm que se reinventar. Viu, André? Não adianta você pensar que eu vou trabalhar somente dentro de um processo que eu não vou, velho. Eu vou abrir mesmo. E aí, cara, eu vou ser extremamente agressivo. Entendeu? Rapaz, lá no começo começo nada. Se você falasse para mim em 2004, 2005, 2006, entendeu? Que a China ia lutar para ser a maior economia do planeta, eu dava risada na sua cara. Hoje é uma realidade, né, velho? Hoje é uma realidade. Briga dura, hein? Briga dura, vai dar briga dura, entendeu? Mas é uma realidade, entendeu? Então, são fatos, né, cara, a ser trabalhado. São políticas econômicas a serem trabalhadas. E essas políticas, querendo ou não, elas começam a se interagir, a ter um desenvolvimento, a ter uma característica. Por quê? Porque nós estamos falando, né, cara, de um país que consegue, né, dentro das suas particularidades, desenvolver. Beleza? Então vamos lá, vamos começar, galera. Olha só. Aqui, eu vou disponibilizar hoje, acabando a aula, eu vou disponibilizar esse site para vocês, esses slides para vocês, certo? Manda para a escola disponibiliza. Então aqui, ó, é o território, tá? Isso aqui é o espaço geográfico chinês. E o espaço geográfico, você sabe que tem quem manda no espaço geográfico, que é o Estado, certo? O Estado tem um representante, que no caso é o governador, tá? E aí vai embora. Isso aqui, ó, você vai olhar com atenção, certo? A hora que eu disponibilizar, hoje você vai dar uma olhada nisso aqui com atenção para ficar tudo certo, tá bom? Muralha da China, certo? Construída em 220 a.C.,
Cara, 8.850 quilômetros. Você tá louco, velho. Qual foi o objetivo? Evitar invasões dos povos nômades do norte, principalmente os mongóis. Você entendeu? Cara, olha que construção top de linha que é essa muralha da China. Nós estamos falando de 8.000 quilômetros. Você entendeu? 8.000 quilômetros. Estão traduzindo, é trem demais da conta. E aqui eles foram desbravando o relevo. Você entendeu? Foram desbravando o relevo. E o relevo lá no continente asiático, você sabe que se você for estudar o relevo dentro da sua formação, você sabe que ele é pisante. Como assim pisante? Ali tem encontro de placas tectônicas, entendeu? Ali tem solo muito ácido, certo? Ali você tem uma cavidade de montanhas que são assim gigantescas. O espaço físico do continente asiático é um espaço que traz pontos positivos, mas também traz muito ponto negativo, certo? Uma coisa que você tem que prestar atenção. Vou te dar um exemplo. Pega um Japão da vida. Ontem eu estava dando aula de Japão, eu acostumo falar para meus alunos o seguinte, que onde o Japão está, não deveria nem ter país. Você entendeu? Não deveria nem ter país. Por quê? Porque eu vou te contar um negócio, cara. O Japão está em cima do Círculo de Fogo do Pacífico, né? E aí o que acontece? Ali você tem terremoto, ali você tem maremoto, ali você tem vulcões, o encontro de placa tectônica ali, aquela placa asiática, entendeu? Com o encontro com a placa mediterrânea australiana, cara, é um encontro muito rigoroso, é um encontro muito pesado dessas placas tectônicas, certo? Então você vai ver que a geografia física do continente asiático, você tem uma parte, né? Você tem uma parte que não tem muito problema, como o Oriente Médio, você entendeu? Como a Ásia setentrional, mas ali no extremo asiático, que é onde fica Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Singapura, você entendeu? Ali sim você vai ter sérios problemas, tá? Então aqui, ó, é a questão da muralha. Não esquece disso, tá? Muralha, ela foi construída para evitar principalmente a chegada dos povos nômades, tá? Que são os mongóis, beleza? Aí vem, galera, você passa aqui, ó, 1912, movimento nacionalista, início da República por Sun Yat-sen, tá? Cara, foi esse cara, ele foi o responsável em fundar aqui o Partido Nacionalista, que é o Kuomintang, certo? O Partido Nacionalista, o Kuomintang, ele tinha uma relação muito forte com o norte-americano, tá? Ele tinha uma relação muito pesada com o norte-americano, beleza? Você vai ver que essa relação com os Estados Unidos, ela vai perder força quando se cria o PCC, tá? Que é o Partido Comunista Chinês, que vai ser idealizado pelo Mao Tse-tung. Agora nós vamos falar sobre isso. Mas nesse primeiro momento, o Kuomintang, qual que era a ideia? Primeiro, industrializar o país, certo? E entrar com capital estrangeiro dentro de Xangai. Por que entrar com capital estrangeiro? Porque se você parar para analisar, gente, século XX, o chinês ele não fez grandes investimentos em indústria. Por que ele não fez? Porque ele não tinha condição. Porque o grande investimento do chinês era o setor primário, era a base do setor primário, certo? E esse mesmo setor primário que nós estamos colocando, ele ia criando uma rusga muito grande, onde você tinha uma particularidade que conseguia ter um desenvolvimento dentro do setor primário, só que o setor primário não dava conta de colocar todo mundo para rodar. Foi aonde, né, cara, esses camaradas pensaram o seguinte, peraí, velho, por que eu não posso abrir o país para o mercado estrangeiro? Por que essa industrialização ela não pode entrar dentro do país? Você entendeu? Foi aonde o norte-americano ele aproveitou a deixa. Foi aonde os Estados Unidos olhou e falou assim, opa, peraí, eu tenho uma possibilidade, né, cara, de entrar nessa jogada aqui. Eu tenho uma possibilidade de crescer isso aqui, certo? E aí ele vai criando, principalmente esse desenvolvimento interno, tá? O Kuomintang, depois, ele vai passar a ser chefiado pelo Chiang Kai-shek. E esse Chiang Kai-shek, qual que é a ideia dele? Aproximar, certo? Aproximar, principalmente da industrialização, que era uma visão bacana,
Mas, em contrapartida, você precisava ter formação para tal. 1921, ideais comunistas na China, com Mao Tse-tung. Gente, Mao Tse-tung, assim, eu acho que não tem muita discussão, foi o maior de todos, né? Eu acho que nós não vamos discutir isso, certo? Tanto é que você vai ver que o Mao Tse-tung, ele era um cara muito estrategista. Ele era um cara que, assim, o tempo que ele vivia, ele estava muito à frente, certo? Ele estava muito à frente. Gente, eu não sei se você concorda comigo, mas seria 10 vezes mais fácil, muito mais fácil, você entendeu? Para o Mao Tse-tung, né? Seria muito mais fácil para o Mao Tse-tung continuar, né, com aquela ideia capitalista. Por que seria mais fácil? Porque eu estava ali, eu iria continuar o que o Partido Nacionalista começou, eu iria, né, cara, encostar em países ocidentais, né? Só que detalhe, eu iria passar muita dificuldade econômica. Por quê? Porque os países ocidentais, querendo ou não, são países, né, que usufruem da economia, usufruem do problema social dos países. É só você pegar o caso do México, dá uma olhada para você ver o que os Estados Unidos fez com o México. Vamos longe não, o que os Estados Unidos faz com nós aqui? Principalmente no contexto industrial. É por isso que o Mao Tse Tung entrou para a história, gente. Porque o Mao Tse Tung, ele não foi aquele cara que aceitava de qualquer maneira o que os norte-americanos impunham. Você entendeu? Ele não era esse tipo de camarada, pelo contrário. Ele era o tipo do brother, o seguinte, olha, aqui nós podemos, aqui nós vamos fazer, só que nós vamos fazer de uma maneira diferente. Você entendeu? Foi aonde ele fechou a aliança com a União Soviética. Só que ele era tão diferenciado, o Mao Tse Tung, galera, ele era tão diferenciado que ele era socialista e criticava o socialismo que era implantado pela União Soviética. Olha que loucura isso. Ele era socialista e criticava o socialismo que era imposto pela União Soviética. Você entendeu? Mas por que ele fazia isso, velho? Porque ele enxergava o socialismo sem a tirania. Tipo assim, os países, eles tinham que ser socialistas, eles queriam ser socialistas, mas não precisava ser na porrada, forçado. Tinha que ser na boa. Você entendeu? Tinha que ser na moral. E aí você dá uma olhada na tirania da União Soviética, porque, gente, repara, quando começa a Guerra Fria, ali na década de 60, os países só eram socialistas, principalmente os países do leste europeu, que é onde, né, cara, a União Soviética comanda, que também na época ficou conhecido como Europa Oriental, aqueles países só eram socialistas devido à tirania da União Soviética. Porque se você chegasse naqueles países e falasse assim, pô, mas vocês vão querer ser socialista. Não, não quero ser socialista. Entendeu? Eu quero passar para o lado capitalista. Mas por que eles queriam passar para o lado capitalista? Simples, velho, porque eles estavam enxergando o desenvolvimento capitalista. E o Mao Tse Tung na dele, colado na União... Porque era uma trinca, né? O socialismo era uma trinca. Era União Soviética, China e Cuba. Você entendeu? E aí, qual que é a jogada? Os caras começaram a fechar o cerco e o Mao Tse Tung foi enxergando aquilo. Você entendeu? Só que antes ele já tinha criado o Partido Comunista Chinês. Você entendeu? Que atropelou o Kuomintang. Certo? Por quê? Porque ele era o tipo do cara que tinha apoio da população. Porque todo mundo sabia, né, cara, as coisas positivas que o Mao Tse Tung tinha feito dentro, né, cara, da China. Então você vai ver que ele era um cara que vivia muito à frente da sua época. Certo? Só que ele foi obrigado a quebrar essa barreira com a União Soviética e aceitar fechar acordo com os Estados Unidos. Por quê? Dá uma olhada na população chinesa, o tanto que estava crescendo. Povo morrendo de inanição, povo passando dificuldade, um emprego muito pouco dinheiro rodando no socialismo. Ele falou, opa, eu tenho que tomar uma frente disso aqui. Eu tenho que resolver isso aqui. E assim foi. Entendeu? 1925, o Yat-sen vai morrer, o Chiang Kai-shek apoia, né? O Chiang Kai-shek assume, apoiado pelos Estados Unidos, e começa a governar com mãos de ferro. Certo? Só que o Chiang Kai-shek é o seguinte, ele não deu muito certo, né? Ele não deu muito certo por quê? Porque a visão dele era uma visão muito capitalista, num país onde o socialismo imperava. Você entendeu? A visão dele era uma visão muito capitalista, onde a população ela necessitava
do amparo do Estado, do amparo do governo. Só que não adianta você posicionar, né? Não adianta você posicionar o seu partido, posicionar, certo, as políticas econômicas e fechar acordo, sendo que a sociedade, né, cara, não tá delineando para isso, não está a favor disso. Porque se você pega, né, se você pega aqui o apoio que é feito pelos Estados Unidos, o apoio que é feito, né, cara, pela formação econômica criada pelos Estados Unidos, era de tomar a China. Gente, os Estados Unidos fazem investimento na China por quê? Por que você acha que os norte-americanos encostam no Chiang Kai-shek? Porque se você voltar aqui, ó, já nesse partido nacionalista do Sun Yat-sen, aqui os Estados Unidos já faziam investimento, mas investimento de forma indireta, não era investimento de forma direta, certo? Não era uma base direta. Quando você pega aqui, ó, esse partido que foi delineado depois da morte do Yat-sen e que o Chiang Kai-shek assume, o que os Estados Unidos vai fazer? Pô, vamos aproveitar a deixa. Agora é a hora de cair para dentro. Porque se você for dar uma olhada, tudo que o norte-americano precisava produzir, na China tinha matéria-prima. Vamos partir desse princípio. Tá? Na China tinha matéria-prima. Segundo, tudo que o norte-americano precisava fazer em questão a produção, ele iria conseguir dentro da China. E sem falar o seguinte, que dentro dos fatores locacionais, que é o que a indústria necessita, né, cara, para produzir, tinha um fato que chamava muita atenção, que é a questão da mão de obra, barata e desqualificada. Tá? Uma mão de obra barata e desqualificada. Essa que era a jogada. Essa que era a pegada, certo? É você caracterizar uma mão de obra que você está vendo que ela não está tendo um poder econômico muito gigante, muito grande, e aí eu começar a buscar em outros setores. Então, o norte-americano ele vê a China como a menina dos olhos, porque ele sabia que dali poderia tirar bons frutos, ótimos frutos, certo? Só que quando o Mao Tse Tung toma o poder, que vai ser um pouco mais à frente que eu vou mostrar para vocês, aí a história começa a ficar diferente, certo? Começa a ficar diferente, até mesmo porque nós vamos ter políticas, nós vamos ter bases econômicas, que vai criar todo esse segmento. Então, vem, 1925, morre Sun Yat-sen, assume Chiang Kai-shek, apoiado pelos Estados Unidos, e governa com mãos de ferro. Invasão da Manchúria, eu falo agora para vocês, galera. Década de 30 e 40, nós vamos dar destaque para o ferro e para o petróleo. Galera, por que dar destaque para o ferro e para o petróleo? Ah, Benegão, é porque vai começar as grandes construções. E as grandes construções, elas não acontecem sem o minério de ferro. Fechou. Show de bola. E como a China era um país autossuficiente, querendo ou não, o que você tem que fazer? Encostar no território. E outra coisa, petróleo. Certo? Petróleo. Gente, eu já falei isso aqui para vocês e vou ressaltar novamente para os amigos. Tá? Vou ressaltar novamente para os amigos. Galera, petróleo tem uma importância monstruosa, gigantesca. Eu costumo falar para meus alunos que quando Deus dividiu o mundo, ele deu poder para alguns países e petróleo para outros. Só que, repara para você ver, os países que são autossuficientes de petróleo, os países que são autossuficientes de petróleo, certo? A maioria das vezes eles são emergentes ou são subdesenvolvidos, graças a Deus. Porque imagina país desenvolvido autossuficiente de petróleo. Acabou, hein? Tá doido. Hein? Os caras iriam comandar mais o mundo, mais do que comandam hoje o mundo. Você entendeu? Agora, olha só, agora vamos entender. Quando você fala, né, quando você fala em postura econômica, quando você fala em postura social, o que você está fazendo? Você está abrindo precedentes. Entendeu? Você está abrindo precedente. O mundo, ele passou por uma mudança muito grande da primeira para a segunda revolução industrial, certo? O mundo passou uma mudança assim gigantesca da primeira para a segunda revolução, tá? Como assim? Por que o mundo passou, gente? Primeira revolução era carvão, segunda é petróleo. Os países que produziam não eram autossuficientes. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que negociar.
Você entendeu? Tinha que negociar petróleo. E não era fácil você negociar petróleo, principalmente com um país igual a China. Bom, no primeiro momento foi fácil. Enquanto estava na mão, né, cara, do Chiang Kai-shek, ele estava ali apoiando os Estados Unidos e os Estados Unidos fazendo investimento, estava tranquilo. O problema vai vir, certo? O problema vai vir a partir do momento, né, que nós começamos a abrir para o lado socialista, aí vai vir um problema. Só que, peraí, gente, continente asiático, é somente a China que tinha petróleo? Claro que não. Vai comprar petróleo do Oriente Médio? Aí é o problema, meu filho. Aí é o problema, entendeu? Porque o Oriente Médio, filho, esse cara lá é o terror. Literalmente, os caras são o terror. Entendeu? Ali é o seguinte, andou errado, neguinho? Um abraço, hein? Aí você vê pelo 11 de setembro de 2001, hein? Estados Unidos passou o século XX sem ter um traquezinho no seu território. No primeiro ano do século XXI, olha o terror que aconteceu lá dentro. Olha a pancada que aconteceu lá dentro. Certo? Então, nós estamos criando fatores, estudando fatores, né, políticos, econômicos, que está demonstrando todo um desenvolvimento econômico. 1934, fundação do Reino Manchu. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vai lá no chat, mete aqui que eu vou falar com vocês. Beleza? 34, fundação do Reino Manchu. É onde vai ter a invasão da Manchúria. Certo? É onde nós vamos caracterizar um território, onde esse território ele é muito bem localizado. Tá? Dá uma olhada para você ver, é um território que está nas costas do oceano. Por que a Manchúria era muito importante? Porque, querendo ou não, ela iria servir, né, como rota comercial e, consequentemente, você ia usar ela como escoamento de produção. Então, o reino Manchu, a Manchúria, ela tinha uma importância gigantesca. Cara, a China manteve a Manchúria, né, dentro de corporação por mais de 120 anos. Você entendeu? Hoje você vai ver que a Manchúria ela tem portos assim que são gigantescos. Aqui nessa região aqui, ó, abaixo da Coreia do Norte, chama Pyongyang. Não sei se você entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tá? Entre a Coreia do Norte, essas duas áreas aqui, ó, entre a Coreia do Norte, o cursor, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Você tem Pyongyang. Essa área aqui de Pyongyang, certo? Aqui é muito perigoso, porque é a divisa que você tem entre Pyongyang e Seul, que é a Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então a Manchúria estava do lado. Só que a Manchúria foi conquistada pela China. E a China tem uma relação muito forte com a Coreia do Norte. Por que a China tem uma relação forte com a Coreia do Norte, galera? Ah, Benegão, porque os dois têm política socialista. Show! Os dois têm política socialista, certo? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando principalmente um território, emancipando um território para abrir comercialização. Olha para você ver o Japão onde que fica. Está quase no outro extremo, entendeu? Quase no outro extremo. Só que o Japão não entra nessa jogada da Manchúria. Por quê? Porque o Japão consegue, certo, ter suas mercadorias, ter suas importações e exportações, sem precisar, certo, do porto de Pyongyang. Beleza? 1945, União dos Nacionalistas e Comunistas. Aí o pau vai começar a torar de verdade. Tá? 1945, União dos Nacionalistas e Comunistas. Vamos empossar esse cara aqui, ó. Mao Tse Tung ao poder. Beleza? Aí a porca vai torcer o rabo. Por quê? Porque tudo aquilo que estava sendo feito, planejado, arquitetado por norte-americanos, vai por solo. 1949. Quando eu falo arquitetado, gente, eu estou falando na questão o quê? Estou falando na questão das indústrias, estou falando na questão do setor secundário. Certo? Estou jogando a questão do setor secundário. Beleza? 1949, Mao Tse-tung chega ao poder como líder máximo do Partido Comunista Chinês, apoiado pela União Soviética. Aí o que vai rolar? Você entendeu? O que vai rolar? Tá? Você vai ver que vai se criar a República Popular da China e o socialismo vai imperar. Vamos lá. Laís, a pessoa tem diferença entre China oriental e ocidental? Tem muita diferença.
A China Oriental, ela não recebeu investimento dos Estados Unidos. A Ocidental, sim. Tudo, Laísa, tudo que você pegar de ocidental e oriental, você lembra. Ocidental, capitalista. Oriental, socialista. Na época do Partido Nacionalista, do Kuomintang, todo o investimento que os Estados Unidos estavam fazendo estava vindo na China Ocidental. Porque a China Ocidental foi aonde tinha aquela particularidade da Manchúria, onde você tinha escoamento de produção. Porque a tendência dos Estados Unidos era produzir dentro da China e depois dessa produção, certo? O que ele iria fazer? Entrar com o processo de importação e exportação de suas mercadorias. Beleza? Então, a China Ocidental, hoje, ela está anos-luz à frente da Oriental. Hoje acabou essa divisão, né, Laísa? Acabou. Só que a China Oriental hoje é onde fica Taiwan, que é a antiga ilha de Formosa, que é o lado socialista da China hoje. Porque a China hoje é conhecida como um país e dois sistemas. Certo? Óbvio, óbvio. Os caras valorizam muito mais o capitalismo, isso aí é fato. Como mais um são dois. Certo? Mas você tem essa diferença entre os chineses orientais e os ocidentais. Firmeza? Então vem. 49, Mao Tse-tung chegou ao poder como líder máximo do Partido Comunista Chinês, apoiado pela União Soviética. Tá? Apoiado pela União Soviética. A União Soviética vai colar, vai mostrar para o Mao Tse-tung, gente, e pior que o Mao Tse-tung ele era tão diferenciado, que quando o Mao Tse-tung, né, quando o Mao ele assume, ele assumiu num dia, no dia virou socialista? Não, não, senhor. Ele assume, começa a fazer alguns estudos dentro do território para ver quem que ele ia apoiar, se era capitalismo ou se era socialismo, porque você não podia ficar em cima do muro. Em 1949, eu já tinha lançado as bombas de Hiroshima e Nagasaki, você entendeu? Já tinha lançado as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e aí você não podia ficar em cima do muro. Ele olhava para o Japão e falava assim, caralho, velho, o Japão está sofrendo demais. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que manter o processo. Você entendeu? Até que ele pensou, cara, que nada, vou cair para o lado do socialismo. Você entendeu? O que ele vai fazer? Ele vai pegar... Tem algumas lendas urbanas que falam assim, que quando o Mao Tse-tung assumiu, o Mao Tse-tung mandou matar o Chiang Kai-shek e os familiares. Isso não é verdade, velho. Isso é lenda urbana. Você entendeu? Isso não é verdade. O Chiang Kai-shek, ele começou a se refugiar dentro da ilha de Formosa. Foi que aí, ó, Laísa, foi aonde eu estou chegando aqui, ó. A ilha de Formosa hoje é conhecida como Taiwan, coloquei até entre parênteses. Teve uma vez que o Enem de 2016, fez uma pergunta sobre Taiwan. Mas, na verdade, não usou o nome Taiwan. Usou o nome Ilha de Formosa. Aí teve um aluno que falou, pô, Benegão, você não falou de Ilha de Formosa. Eu falei, cara, Ilha de Formosa é Taiwan, velho. Então, fica ligado nisso. Os caras gostam de fazer esses peguinha, entendeu? Ilha de Formosa é Taiwan, certo? E aí, o que acontece? O Chiang Kai-shek, com o seu partido nacionalista, vai ser expulso da China pelo Mao Tse-tung e ele vai lá para Taiwan, certo? Em Taiwan, o que vai rolar? Vai fundar, ele vai fazer uma fundação da China nacionalista, certo? Funda a China nacionalista, o Chiang Kai-shek com o Partido Nacionalista, beleza? Então, a partir desse momento, a China está dividida em duas, tá? Você tem a China nacionalista, que essa vai ficar na Ilha de Formosa, certo? Comandada pelo Chiang Kai-shek, e você vai ter a China socialista, que vai ser comandada pelo Mao Tse-tung, e em contrapartida o PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Só que o Chiang Kai-shek vai fazer a fundação da China nacionalista contando com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando ele enxerga que o Chiang Kai-shek perdeu força dentro ali de Xangai e que ele desceu para Taiwan, o que os Estados Unidos vai fazer? Vai retirar o apoio. E o Chiang Kai-shek ele vai ficar sozinho, sem condição financeira, apoiando uma China nacionalista que não existia. Enfim, China nacionalista vai perder força total. Existe até hoje, para não acabar com o socialismo, mas que perdeu muita força, isso aí é fato.
1940, 60, apoio soviético. O apoio soviético foi a Taiwan? Óbvio que não. Até mesmo porque o Chiang Kai-shek era capitalista. O apoio foi ao Mao Tse-tung, certo? Mao Tse-tung com política socialista. O que esse apoio visava? Dinheiro e, acima de tudo, tecnologia. Dinheiro e tecnologia, certo? Então, dentro desse processo, nós vamos entender o seguinte: nós estamos abrindo um contexto, certo? Fazendo com que essa política, essa formação ela aconteça, mas ganhando espaço, tem isso também, tá bom? Então é o seguinte, galera, a jogada é o seguinte: grande salto adiante, certo? Grande salto adiante. Faltando alguns minutinhos aqui, senão minha aula encerra sem despedir de vocês. Esse material eu vou mandar agora para a mecanografia do Colégio Delta. E ele vai colocar para vocês, tá? Semana que vem eu vou partir desse grande salto adiante, beleza? E aí nós vamos fechar essa primeira parte de China. Eu dividi a China em 3 partes, beleza? Dividi ela em 3 partes, tá? Por quê? Porque tem muita coisa a ser trabalhada sobre essa questão chinesa, tá? Aí nós vamos acelerando nosso processo, beleza? Galera, quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Quer falar algo? Tudo certo? Beleza? Falou, André. Galera, então beleza. Olha só, um beijão no coração de vocês aí. Fica na paz. Se resguarde, tá? Fica em casa. Tamo junto sempre, até depois do final. E um beijão para vocês. Valeu pela aula. Obrigado.